Olá, olá! Confira as principais notícias desta segunda-feira, 30 de novembro de 2020. Eduardo Braide é eleito prefeito de São Luís com 55% dos votos. Número de urnas trocadas foi baixo e o resultado desta vez saiu menos de 1h30 após o fim da votação. Ministro Barroso diz que a abstenção de quase 30% foi maior que o desejável. Candidato a vereador é preso fazendo boca de urna. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você, uma ótima segunda-feira. Estamos começando o nosso Bom Dia. Hoje, no quadro de entrevistas, teremos aqui mais um prefeito eleito no estado do Maranhão, prefeito de São Domingos do Maranhão, o nosso entrevistado hoje ao vivo, aqui do Bom Dia desta segunda-feira. Claro que a gente vai falar de eleição, tivemos a decisão aí do segundo turno aqui na capital. O Eduardo Braide eleito prefeito de São Luís a partir de janeiro do ano que vem. A gente acompanhou todo dia a votação dos candidatos, a movimentação nas sessões eleitorais, a movimentação na Polícia Federal também. Tivemos o caso de um candidato a vereador que foi levado à sede da Polícia Federal. A gente fala sobre esse assunto daqui a pouco. Tem Silvão Alves atualizando os principais assuntos de segurança. John Coutrin traz os bastidores da política e a leitura dessa eleição, inclusive do ponto de vista das forças políticas no estado, dos partidos políticos que mais fizeram prefeitos esse ano e como é que fica esse desenho, então, desse quadro já para 2022. Enfim, termina uma eleição, já começa outra, é assim que funciona e a gente daqui a pouco faz uma análise e traz os detalhes para você nesse Bom Dia especial desta segunda-feira. Um abraço você que acompanha a nossa programação na capital e também no interior do estado. Muita gente, essa audiência que só cresce é do tamanho do Maranhão. E olha que o nosso estado não é pequeno, não. Vamos em frente com o nosso Bom Dia nessa segunda. Uma boa semana para o senhor, para a senhora, você que acompanha a nossa programação em todo o nosso estado, hein? São Luís terá Eduardo Braide como prefeito a partir de janeiro do ano que vem. Os números finais das eleições na capital você confere agora com Eduardo Bueno. Olá, Bueno, bom dia. Oi, Adalberto, um ótimo dia para você, um ótimo dia a todos. A gente começa falando dos números locais, mas também dos números nacionais. Ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso fez uma coletiva divulgando os dados de todo o país das eleições de 2020. E o que ele percebeu e que a Justiça Eleitoral também percebeu é que o número de abstenções em todo o Brasil foi maior do que nas últimas 3 eleições aí dos anos de 2014, 2018 e também do ano de 2016 em relação ao ano de 2020. No domingo, ontem, com 100% das urnas apuradas, o número de abstenções em todo o país ficou em 29,5%, o que equivale a 11 milhões e 100 mil eleitores que deixaram de ir às urnas. Nos anos anteriores, que eu bem disse aqui, 2018, 2016 e 2014, esse índice de abstenções girou em torno de 21%, né? Existem capitais brasileiras em que esse índice, por exemplo, chegou a mais de 30%, é o caso de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Na avaliação do presidente do TRE, o ministro Luiz Roberto Barroso, houve uma participação muito grande da população mesmo com a pandemia, o que gira em torno de 70,5%. De acordo com o balanço final, houve 3,89%, mais de 1 milhão de votos em brancos e também 8,81% de votos nulos. Aqui na capital, com 100% das urnas apuradas, Eduardo Braide foi eleito com 55,53%, o que corresponde a 270.557 votos. Quanto Duarte do Republicanos ficou com 44,47%, com 216.665 votos, isso aqui para a capital. O número de abstenções aqui em São Luís, daqui a pouco também vamos mostrar aqui no Bom Dia, mas já adiantando, são 25,85%, quando 180.904 eleitores deixaram de ir às urnas aqui na capital maranhense. A gente vai ver agora a reportagem com o prefeito eleito, Eduardo Braide, do Podemos. Logo após o anúncio do resultado e a confirmação da vitória, uma multidão foi até o Comitê Central na rotatória do Caolho, na capital São Luís. Eduardo Braide chegou por volta das 7h30 da noite, acompanhado da primeira-dama, ambos usando máscaras. O prefeito eleito foi acolhido da chegada ao local ao trio elétrico, onde fez o primeiro pronunciamento. Eduardo Braide confirmou que pretende governar com o apoio dos governos estadual e federal, em prol da cidade e da população. Primeiro compromisso que eu tenho é com o povo.
Eu tenho a felicidade de ter tido as bênçãos de Deus e o apoio do povo para chegar à Prefeitura de São Luís. E eu sempre disse a campanha inteira que eu seria um prefeito aberto ao diálogo. Quem tiver que buscar para a gente realizar as parcerias, governo do Estado, governo federal, algum banco internacional, nós vamos fazer. É isso que o povo de São Luís espera. Além de eleitores, políticos de diversos partidos compareceram à festa da vitória. Entre eles, vereadores de São Luís. Estamos muito felizes, contentes com a vitória e temos certeza que Braide fará um grande trabalho pela cidade de São Luís, pelo povo de São Luís. 4 anos de prosperidade, 4 anos de progresso, 4 anos em que a gente vai passar das intenções e colocar em prática aquilo que o nosso prefeito hoje eleito, Eduardo Braide, tem de experiência em todo o Brasil. Eu acredito nele, eu confio nele, eu sei que ele está pronto, preparado e eu estou aqui pronto para ajudá-lo no que for preciso, para o bem-estar da nossa cidade, para o bem-estar do nosso povo. Eu tenho certeza que é a melhor opção e conduzirá da melhor forma possível na saúde, na educação e numa tangente que São Luís precisa muito. Tenho certeza que Braide, junto à bancada de vereadores, fará uma grande gestão. Eduardo Braide, agora eleito, deixa a cadeira na Câmara dos Deputados. Na vaga dele assume Josivaldo do JP como deputado federal. Quero dar continuidade ao trabalho que o Eduardo vinha fazendo, porque nós sabemos que foi um dos melhores deputados federais que está tendo ali em Brasília. E eu não serei diferente, o meu mandato vai ser voltado para o povo do Maranhão. Ainda no pronunciamento, Eduardo Braide confirmou que recebeu uma ligação do prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, parabenizando o candidato do Podemos pela vitória, e que já nesta segunda-feira começa o processo de transição. Então eu fiquei muito feliz e agradecido com a ligação do prefeito Edivaldo e já a partir dessa semana nós vamos montar a equipe de transição que vai fazer todo esse trabalho para que a gente já possa chegar nos próximos dias, começar a anunciar a equipe que estará conosco em janeiro e mais do que isso, que a população tenha certeza que as ações serão executadas já a partir de janeiro do ano que vem. Eduardo Braide assume a gestão da Prefeitura de São Luís a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Vai administrar a capital maranhense pelos próximos 4 anos, de 2021 a 2024. Bom, Adalberto, a gente tem aqui um outro número bastante importante para a gente lembrar, independente do candidato, 93,87% dos eleitores que foram às urnas ontem, o que significa dizer 487.222 votaram em algum candidato, seja no Eduardo Braide ou no Duarte Júnior. Então, o número de 93% dos eleitores que fizeram a escolha, né? O número de brancos e nulos corresponde apenas a pouco mais que 2%, 2,5%, 2,34% e também 3,79% dos eleitores maranhenses, ludovicenses, melhor dizendo, decidiram votar em nulo. Eu volto ao estúdio do Bom Dia Maranhão com você, Adalberto Melo. Obrigado, Bueno, pelas informações. São 7 horas e mais 8 minutos. Daqui a pouquinho o Diogo Trey vai estar com a gente aqui analisando esses números, a diferença de votos dos candidatos Eduardo Braide e Duarte Júnior. Vamos falar sobre a abstenção que foi alta aí, como disse o Bueno, o ministro Barroso ontem já deu a declaração dizendo que realmente o número foi acima do desejável, 30% praticamente de abstenção, um número realmente muito alto. Olha, o repórter Ciro Mineiro acompanhou o início das votações aqui na capital no domingo, ontem, portanto, e a gente vai conferir agora a reportagem sobre esse início da votação na capital maranhense. Vamos ver. Nesta faculdade particular, localizada no bairro do Renascença, que reúne 25 sessões eleitorais, o movimento nas primeiras horas da votação foi tranquilo. Dona Zeneide, por exemplo, levou em consideração a recomendação do Tribunal Superior Eleitoral, que reservou o horário entre 7 e 10 horas da manhã, preferencialmente para idosos. A aposentada acordou cedo para cumprir com a obrigação eleitoral. A gente sempre acorda mais cedo, né? Aí tem que vir, já vota, já fica livre. Eu gostei muito do horário. Em São Luís, mais de 699 mil eleitores estavam aptos a votar neste segundo turno. Entre eles, Dona Enide, de 93 anos, que tem dificuldade de locomoção. E mesmo assim, neste domingo, fez questão de exercer a cidadania através do voto. Nunca deixei de votar até hoje. Quando tem eleição, eu voto. Acho que é um dever, uma obrigação de cada cidadão, de dar a sua opinião. Nós estamos aqui para eleger o nosso candidato. Então a gente tem que, dentro de todos, escolher o melhor. Além da obrigatoriedade do uso de máscaras, em todas as sessões, os eleitores podiam higienizar as mãos com álcool em gel, na entrada e na saída. Uma forma de evitar qualquer possibilidade de disseminação da Covid-19. É um problema de saúde sério. E as pessoas têm que se conscientizar
que a Covid está aí. Enquanto não sair uma vacina, que toda a população possa se vacinar, todos nós corremos o risco de pegar. Porque mesmo eu tendo todos esses cuidados, eu tive. Eu estou com 30 dias hoje, mas estou curada, graças a Deus. Mesmo tendo todos esses cuidados. A nossa equipe acompanhou domingo também o voto dos candidatos a prefeito de São Luís. O candidato Eduardo Braide, do Podemos, votou pela manhã em uma escola na região central da capital. O candidato Eduardo Braide, do Podemos, chegou no Colégio Santa Teresa, no centro da capital, por volta das 10h30 da manhã. Acompanhado da esposa, o candidato parou para cumprimentar e tirar fotos com eleitores que o aguardavam. Na oportunidade, Eduardo Braide fez uma avaliação de todo o trabalho desenvolvido com foco no segundo turno das eleições. Eu acho que a população percebeu que nós apresentamos as melhores propostas para a cidade. Aquilo que realmente pode sair do papel. Aquilo que a população sabe que o que nós colocamos no nosso programa de governo, ela vai poder ter na sua vida a partir do ano que vem. Credibilidade, equilíbrio, serenidade. É isso que São Luís terá na Prefeitura de São Luís. Eduardo Braide, que já foi 2 vezes deputado estadual e está no primeiro mandato de deputado federal, disputa a Prefeitura de São Luís com Duarte Júnior, do Republicanos. Com base nas últimas pesquisas, o candidato do Podemos é apontado como favorito da grande maioria do eleitorado. Eduardo Braide destacou ainda quais serão as prioridades da gestão dele, caso se torne prefeito da capital do Maranhão. A nossa prioridade de gestão será a saúde. Vamos trabalhar desde os primeiros dias para acabar com a humilhação que é a central de marcação de consultas e fazer com que você tenha direito a esse importante bem que é a saúde. Vamos investir também na educação. Estamos vivendo uma pandemia e precisamos preparar a nossa comunidade escolar, professores, pais e alunos para a partir do ano que vem ter uma educação de qualidade. O candidato do Republicanos, Duarte Júnior, votou em uma escola particular, acompanhado da esposa e apoiadores. O candidato do Republicanos chegou à escola particular em São Luís, acompanhado da esposa Karen, de familiares e de apoiadores. Logo na entrada, ele foi questionado por uma eleitora sobre educação e Covid-19. Eu sei a importância que tem a educação. Só é possível transformar a realidade que nós vivemos por meio da educação através das nossas crianças. Existe a possibilidade de trabalhar com o processo educacional de forma híbrida, aulas presenciais e aulas à distância. É assim que nós vamos fazer, ouvindo os professores, ouvindo os pais, as mães e os alunos. Em seguida, ele seguiu a sessão eleitoral para votar. Essa é a primeira vez que Duarte se candidata à Prefeitura de São Luís. Ele foi escolhido pela coligação formada também pelos partidos Avante, PL, PTC e Patriotas. Avaliação muito positiva, muito feliz com o resultado da nossa campanha. Estamos no segundo turno. Pela primeira vez, São Luís vai ter um prefeito da gente, um prefeito que não é filho de político, um prefeito comprometido com aqueles que mais precisam. Deputado estadual de primeiro mandato desde 2018, Duarte recebeu no primeiro turno 113.430 votos. São 7 horas e mais 13 minutos, 7h13, você ligado aqui no Bom Dia. Nós vamos continuar falando de eleição daqui a pouco, com a participação inclusive do John Coutrin, trazendo outras reportagens sobre o pleito deste domingo, os resultados inclusive em outras capitais e a leitura desse cenário já já. São 7 horas e 14 minutos, agora a gente vai em Imperatriz, a região Tocantina, com o Geisel Nascimento que está por lá. Bom dia, Geisel. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos acompanhando a nossa programação. Nosso destaque dessa segunda-feira é para o programa Bandeira 2, que mostrou hoje na nossa programação vários acidentes de trânsito, principalmente na área urbana aqui de Imperatriz. E de acordo com a Secretaria de Trânsito, a maioria dos condutores não dão sinal, que é o básico, pisca-pisca, né? Quando dá o sinal para entrar. Isso deu uma grande confusão e que hoje foi registrado e divulgado pelo Bandeira 2. Além desse detalhe, também desse acidente, foi registrado também a apreensão de drogas aqui na cidade de Imperatriz. Foram destaques de hoje do programa Bandeira 2, no comando de Paulo Negrão. Vamos destacar também que o comércio de Imperatriz já vai ter um horário especial para este mês de dezembro. Vai funcionar nesse horário justamente porque o Natal está chegando, as festas de fim de ano também. Segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. Aos sábados, das 8 da manhã às 6 da tarde.
Aos domingos, o centro comercial também vai funcionar no horário especial, das 8 horas da manhã até o meio-dia. Isso vai acontecer de acordo com o alvará de funcionamento dessa loja e também da parceria de um acordo firmado entre os funcionários e também a Associação dos Comerciantes e Lojistas aqui de Imperatriz. E uma última informação, Adalberto, a CUFA, Central Única das Favelas, que é uma organização filantrópica, ela tem mais de 20 anos de atuação em todo o Brasil numa ação social diretamente na comunidade menos favorecida. Eles estiveram esse fim de semana na cidade de João Lisboa, entregando mais de 300 chips na campanha Alô Social, que é uma parceria com uma operadora aqui do nosso Brasil. Então, foi entregue em João Lisboa, Imperatriz já está acontecendo, mais de 500 chips foram entregues e, de acordo com a coordenadora, a Lívia Coutrin, a região tocantina também será beneficiada neste programa. Voltamos ao estúdio na capital com você, Adalberto, desejando uma excelente semana para você, para a nossa equipe na capital e a nossa equipe aqui também na Difusora Sul Imperatriz. Boa semana para todos aí, Imperatriz. Gisele Nascimento trazendo direto de Imperatriz as informações para nós aqui no Bom Dia. Informação não para, são 7 horas e 16 minutos. Vamos juntos até as 8 horas, quando chega o Marcão do Povo e o Primeiro Impacto. No nosso giro de notícias, você vai conferir um levantamento que foi divulgado na noite de ontem do Ministério da Justiça sobre as ocorrências desse período das eleições no segundo turno em especial. Vamos ver. No segundo turno das eleições municipais em todo o país, foram registradas 374 ocorrências, de acordo com o balanço final divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Também foram computadas 83 prisões ou conduções. Além das prisões, 8 inquéritos já foram instaurados e 37 termos circunstanciados foram lavrados. Segundo o Ministério da Justiça, uma arma e 8 veículos foram apreendidos, além de R$20 mil e diversos materiais de campanha. Também foram registrados 270 crimes eleitorais, dos quais 88 foram por boca de urna, 13 por compra de votos, 5 por concentração de eleitores, 98 por desobediência às ordens da Justiça Eleitoral e 49 por desordem que prejudique os trabalhos eleitorais. Após decisão judicial, a ex-prefeita de Bom Jardim, Lidiane Leite da Silva, foi condenada a 7 anos de reclusão, além de multa por fraude em licitações e por crime de responsabilidade referente à apropriação de rendas públicas de contratos celebrados mediante fraude. A pena inicialmente deverá ser cumprida em regime semiaberto. Conforme a denúncia do promotor de justiça, as licitações na modalidade pregão presencial foram realizadas de forma fraudulenta na época em que Lidiane Leite era prefeita. No próximo bloco, o candidato a vereador é flagrado por drone fazendo boca de urna. A gente vai mostrar daqui a pouco aqui no Bom Dia. Vem aí Silva Alves também fazendo um balanço das ocorrências policiais aí nesse final de semana. A gente fala sobre o assunto já já e ainda na edição de hoje vamos voltar a falar de eleições 2020 com uma análise do nosso comentarista John Coutrin, trazendo os números aí, inclusive, mais detalhes a respeito do segundo turno em outras cidades também. Nós voltamos já já, depois do intervalo, imagens ao vivo a gente tem nesse momento da Praça Gonçalves Dias. Aí está a bela imagem nessa manhã de segunda-feira para inspirar você, né? Para começar bem a semana. Bela imagem da capital de todos os maranhenses. Nós voltamos já já. São 7 horas e mais 21 minutos, 7h21, não perca a hora. A Polícia Federal prendeu uma pessoa suspeita de boca de urna. O suspeito, que foi candidato a vereador aqui na capital, foi conduzido à sede da Polícia Federal, onde prestou depoimento. As fotos mostram o momento em que o suspeito foi conduzido à Polícia Federal. Ele foi identificado como Allan Kardec, conhecido no meio político da capital. Allan Kardec concorreu a uma vaga de vereador em São Luís este ano. Ele estaria com material de campanha do candidato Duarte Júnior, do Republicanos. O partido do ex-candidato a vereador, o Avante, integrou a coligação de Duarte Júnior. Nas redes sociais, Kardec demonstrava o apoio ao candidato republicano. A suspeita é de crime de boca de urna. Não houve apreensão de valores. Na nossa abordagem, por uma equipe nossa da Polícia Federal, foi verificada que uma pessoa estava com farto material de campanha nas proximidades de uma sessão eleitoral. Ele foi conduzido para cá e, em relação ao fato, foi
instalado um termo circunstanciado de ocorrência. A suspeita é que ele estava cometendo crime de boca de urna, né? Então ele comparece, ele assina um termo de compromisso de comparecimento na justiça e o procedimento é encaminhado para a justiça para que ele responda eventualmente a esse processo por lá. Boca de urna é uma campanha irregular no dia da votação, que pode levar de 6 meses a 1 ano de detenção. Além disso, quem pratica este crime pode pagar multa de 5 a 15 mil reais e ter o título eleitoral suspenso. A prática criminosa foi identificada a partir dos drones que a Polícia Federal usou nas eleições deste ano para coibir os crimes eleitorais. Está sendo utilizado e foi a equipe do drone que fez essa abordagem que foi trazida para cá, que gerou o TCO. Ele apresentou agora há pouco o Bandeira 2, está comigo nessa manhã. Silvan, bom dia. Bom dia, Alberto, bom dia a todos. Silvan, a gente teve um balanço feito em relação ao primeiro turno, 5 vezes mais ocorrências policiais ligadas à eleição do que na eleição de 2016, por exemplo, né? É um retrato bem do que a gente vive no país, uma insegurança total, né? Pois é. E veja lá que nós tínhamos essa vigilância eletrônica através de drone, né, feita aí pela Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, que também se mobilizou, não é? E para tentar dar uma tranquilidade aí no pleito e por isso daí a razão dessa vigilância maior do número de prisões que foram efetuadas. Silvan, 2 adolescentes foram resgatados por equipes do Corpo de Bombeiros quando se afogavam na Avenida Beira-Mar? Exato. A maré estava muito cheia e geralmente é comum jovens ali da região de São Francisco, Portelinha, da Ilhinha, vinham tomar banho e eles pularam da ponte, só que, segundo eles, começaram a sentir cãibras. Ainda bem que tinha movimento ali próximo da ponte, José Sarney. De imediato essas pessoas acionaram, viram os adolescentes em apuros, pedindo socorro. Eles acionaram o Corpo de Bombeiros, o pessoal do GBMAR, que é o grupo de busca e salvamento, juntamente com mergulhadores, foram até o local e acabaram conseguindo resgatar os 2 adolescentes. Eles passaram por uma avaliação lá no Socorrão 2 e depois foram liberados. Houve também o emprego de uma moto aquática que deu apoio, né, a esse resgate aí desses 2 adolescentes aí, que travessura de adolescente, pular da ponte e tal, e aí o choque, o impacto da corrente marítima acabou provocando os membros inferiores, a famosa cãibra, o que acabou deixando eles sem conseguir nadar e por pouco eles não eram arrastados aí pela correnteza. Por muito pouco, né? Muito pouco. Se for uma batida ontem na porta de um condomínio no Calhau, terminou com o condutor de uma caminhonete arrastando um outro veículo envolvido na colisão? Exatamente, viu, Alberto? A violência no trânsito é coisa assim que cada vez mais surpreendente. O condutor dessa caminhonete, no caso uma Hilux, ele depois da colisão, depois da batida, ele se enfureceu e acabou passando quase que literalmente por cima do outro veículo ali, já que esse é um veículo traçado, o carro acabou subindo, olha lá, subiu em cima do capô do outro carro, em cima do capô do outro veículo, e aí ele foi embora. Você sabe que, às vezes, essa violência aí no trânsito que evolui para verdadeiras tragédias aí. Imagina se o condutor estivesse lá do lado de fora, o outro condutor do veículo, ele tinha passado por cima do condutor do outro carro. É uma imagem difícil de se ver, né? Isso, muito difícil de ver. Olha lá. E viralizou, essa imagem viralizou aí pelas redes sociais, para justamente chamar a atenção, que isso sirva de exemplo, chame a atenção que as pessoas precisam ter muito mais calma e paciência no trânsito. Verdade, Silvan. Bom dia para você, até amanhã. Bom dia, boa semana a todos e até amanhã. Boa semana. São 7 horas e 26 minutos, 7h26. A informação não para aqui no Bom Dia. A gente vai agora para a região dos Cocais. Vamos para Caxias para saber qual o destaque de hoje com a Raquel Souza, que está comigo ao vivo de lá. Raquel, bom dia. Bom dia a você, Adalberto. Bom dia a todo mundo que acompanha o Bom Dia Maranhão. Olha só, aqui na região leste, um homicídio foi registrado em Caxias, né, na madrugada de domingo. A vítima foi Francimar de Souza Ferreira, de 20 anos de idade, conhecido popularmente como Cirilo. Ele foi morto na madrugada de domingo, como eu falei, e o crime ocorreu em frente a uma residência no bairro José Castro, quase na saída de Caxias. A vítima recebeu 3 disparos de arma de fogo, um revólver calibre 32, além de golpes de faca que foram na região do abdômen, no tórax e no ombro, morrendo, claro,
em seguida no local. Segundo o relato de uma testemunha, seria sido um amigo da vítima, a vítima teria discutido com uma pessoa antes, pessoa essa que não soube informar quem era. Portanto, a Polícia Civil de Caxias não descarta a hipótese de que a vítima tenha sido morta por conta de uma rixa ou um acerto de contas. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Timon e em seguida liberado. E a Polícia Civil investiga sobre mais esse homicídio aqui em Caxias, Adalberto. E a gente começa a semana desejando um bom início de semana para vocês, tá bom? Para todos nós. Obrigado, Raquel. São 7 horas e mais 28 minutos, 7h28. Falar em Caxias, artesãos e produtores rurais lá do município se reuniram em uma feira de economia solidária, uma forma de incentivo à produção e, claro, à garantia de renda. A gente vai ver, inclusive, uma reportagem sobre esse assunto, uma feira extremamente sustentável, importante para o município, né? Imagina, se a população tem acesso também a produtos com preços mais justos e reforçando, inclusive, esse sentido aí da economia solidária, esse conceito, né, tão importante e moderno da economia solidária. Vamos ver a reportagem. A Praça Vespasiano Ramos, no centro da cidade, mais conhecida como Praça da Igreja de São Benedito, se transformou pela segunda vez em um ponto de vendas de produtos da terra. É que agricultores, produtores rurais e artesãos se reuniram para comercializar seus produtos ao ar livre. A ação fez parte da Feira Territorial de Economia Solidária da região dos Cocais, uma iniciativa do governo do estado do Maranhão por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária, através do programa Maranhão Desenvolvido Mais Justo Solidário. A Aldeneide, que trabalha com artesanato há 15 anos, participou da feira. Trouxe uma variedade, né? Trouxe lacinhos, eu trouxe chaveirinho, eu trouxe centro de mesa, caminho de mesa, feito de fuxico, eu trouxe bonequinho, eu trouxe enfeite natalino. Seu Francisco, que é fotógrafo, se reinventou no período da pandemia. Agora também produz peças artesanais e expôs os produtos na feira, o que para ele é uma oportunidade de mostrar que a criatividade é transformadora. Cada dia que passa, eu estou aprimorando o meu trabalho, aperfeiçoando a qualidade, bem feito. E quem foi à feira pôde observar o trabalho de cada um e admirar a criatividade. Em cada banca, um trabalho mais belo que o outro. Tá de parabéns, viu? A feira é muito legal. Como o objetivo da feira é fortalecer os pequenos empreendimentos e promover o consumo sustentável do estado, a grande maioria dos artesãos trabalham com material reciclável e têm um cuidado com o meio ambiente e a natureza. Para eles, existe essa preocupação em preservar para que as futuras gerações possam desfrutar do que a humanidade tem hoje. São 7 horas e mais 30 minutos, 7h30. O Tribunal de Justiça do Maranhão, por meio do Núcleo de Solução de Conflitos, dá início hoje a mais uma edição da Semana Nacional de Conciliação. A Semana Nacional, inclusive, é incentivada, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça e, durante esse evento, o cidadão vai poder resolver diversas questões de forma rápida e simples. Quem tem os detalhes para nós é o Eduardo Ericeira. Eduardo, bom dia. Pois é, Alberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Em meio ainda à pandemia, né, a abertura oficial da Semana Nacional de Conciliação vai acontecer de forma remota daqui a pouco, hoje, nesta segunda-feira, daqui a pouco, por volta de 10 horas da manhã, com uma transmissão aí ao vivo pelo canal do YouTube do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Maranhão. Diversas autoridades vão participar dessa solenidade, dessa abertura oficial. Fundamentalmente, esse evento é promovido, né, a Semana Nacional de Conciliação, para dar andamento a vários processos aí que estão pendentes de resultado. É uma semana que sempre é realizada e que prioriza a questão do acordo, que prioriza a questão da celeridade da resolução desses processos, para que não fique aí o acúmulo aí, a grande demanda de processos no Tribunal de Justiça que correm, né, no judiciário maranhense. Isso acontece, lembrando, no judiciário brasileiro, já que é uma semana nacional, acontece em todo o país. Por exemplo, o tema aqui no estado do Maranhão, desta edição, será o conciliação, menos conflito, mais resultado, que é justamente o que a gente vem falando aí, que é a questão do acordo, a questão da celeridade dos processos no judiciário. No Maranhão vai acontecer em várias partes, né? Inclusive tem uma caravana itinerante que percorre todo o estado do Maranhão. Essa semana acontece aqui na capital São
Luís e também no interior do estado. Aqui na capital, por exemplo, vai acontecer na sede da Sejusc, que fica no Tribunal de Justiça aqui do estado do Maranhão, na capital São Luís, ali próximo à Praça Dom Pedro II, também no Fórum Desembargador Sarney Costa, no bairro do Calhau, e em Juizados, assim como também no interior do estado, aí, essa semana acontecendo também em todos os municípios maranhenses. A ideia justamente é dar celeridade a vários processos que tramitam no judiciário, podem ser resolvidas, por exemplo, questões cíveis e de família, como divórcio, pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, guarda de filhos, divisão de bens, quer dizer, é bem abrangente, vários processos que podem ser resolvidos durante essa semana de conciliação. A ideia, como eu disse, é dar celeridade e pode ser também qualquer fase aí que estiver o processo, em fase de cumprimento de sentença, já na execução e demandas também pré-processuais sem ação judicial. Lembrando que a abertura oficial acontece daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, por meio de transmissão de forma remota, ainda em meio à pandemia, de forma remota por meio do canal do YouTube do Tribunal de Justiça aqui do estado do Maranhão. A gente volta com você, Adalberto Melo, desejando uma ótima semana a todos. Obrigado, Eduardo. No próximo bloco, Justiça Eleitoral faz balanço das eleições 2020. E mais, na série de entrevistas com os prefeitos eleitos, veja uma entrevista no estúdio com o novo prefeito de São Domingos do Maranhão. 7h33, nós voltamos já. Imagens ao vivo a gente tem nesse momento da Baía de São Marcos. Nós voltamos em instante ao fundo aí, a ponte José Sarney, a ponte do São Francisco. Voltamos já, hein? Um instante só. São 7h36, de volta ao vivo Bom Dia Maranhão, e nesse bloco a gente fala de eleições 2020. Voltamos a falar das eleições aqui no estúdio, na série de entrevistas com os prefeitos eleitos. Eu recebo hoje o prefeito de São Domingos do Maranhão, Kleber Tratozão, do PP. Ele foi eleito com 45,34% dos votos e está conosco aqui no estúdio. Prefeito, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os telespectadores do programa Bom Dia Maranhão. Estamos aqui. O senhor já foi eleito prefeito e esteve por 2 mandatos à frente do município, não é? Claro que isso foi de 2009 a 2016. O senhor volta agora à prefeitura. E o que o senhor entende que vai ser o seu principal desafio agora nessa nova gestão? Nosso desafio maior é cuidar do povo da nossa cidade, né? Com os aspectos da saúde, que a gente tem que cuidar muito, que é uma necessidade. A saúde é um problema que você sabe, Adalberto, a nível de Brasil, já é um problema inerente ao Estado também, e nós teremos que cuidar muito da nossa saúde. Precisamos agora de uma reforma ou uma construção de um novo hospital, onde a gente já está solicitando isso aí dos senadores, nossos deputados, e com certeza iremos resolver sim, melhorar bem a saúde do nosso povo, de São Domingos do Maranhão. Outro questionamento nosso é a questão da infraestrutura do nosso município. Isso também é uma coisa que é necessária. Nós temos um município com uma aptidão produtiva muito grande. Então a gente produz muito e precisa das melhorias das nossas estradas vicinais para que a gente possa escoar nossas riquezas lá. Isso é interessante, isso valoriza o nosso produto. Também a questão da geração de emprego e renda. É uma questão que nós temos que nos amparar, pegar e a se aproximar muito do governo federal, do governo do estado, para que a gente consiga fazer esse plano de trabalho de emprego e renda, porque São Domingos precisa disso. Nós temos em São Domingos hoje uma grande riqueza, que é a exploração do nosso gás. E a gente vê que aquilo ali pode trazer, são explorações das nossas riquezas, que eu acredito que a gente possa crescer a nível de desenvolver nosso município através da exploração das nossas próprias riquezas. O gás é essa riqueza. Então nós precisamos preparar nossos jovens lá com cursos de petróleo, de gás, para que a gente possa ter nossos jovens preparados para esse campo de emprego lá em São Domingos do Maranhão. Vai ser um ano nada fácil esse primeiro ano, com pandemia, com diminuição dos recursos, repasse de recursos para os municípios também. Enfim, o senhor já tinha uma ideia de que a tarefa seria, dessa vez em especial, árdua. O senhor teve já 2 vezes como prefeito do município, mas agora há um cenário diferenciado ainda. A gente já tem a experiência de 2 mandatos e a gente sabe que a gente não pode contar com recursos do município, porque a gente não sabe o tamanho que é. Você, por exemplo, o prefeito não pode fazer previsão. Eu vou me organizar porque eu tenho uma previsão de recebimento X. Não, a gente um mês recebe, no outro cai percentuais, a gente tem que estar preparado para essas situações, mas é dentro desse sentido que nós temos e que nós temos que buscar fora.
né, a nível federal, que a gente trabalhou muito nesses 2 mandatos meus, com apoio aqui do governo do estado, a gente com certeza fará uma boa gestão, que a gente sabe caminhar nesse sentido. Além da saúde, a educação acaba sendo, prefeito, sempre uma preocupação muito grande das pessoas, né? Daqueles que inclusive votaram no senhor. Quais são o que o senhor propôs aí durante essa campanha, que o senhor pretende tornar realidade no município? Nós construímos 22 escolas na minha gestão desses 8 anos. A nossa rede, a estrutura de escolas do município está muito boa, bem montada. Deixamos algumas coisas ainda para terminar, que o prefeito atual não conseguiu terminar, mas a gente vai revitalizar essa história toda, reformar todas as nossas escolas, valorizar o nosso profissional da educação, que isso é necessário. Isso é necessário. A questão do transporte do nosso aluno também ficou muito defasado. Na nossa época, nós conseguimos 22 ônibus escolares quando a gente assumiu. Desses 22, 10 foram adquiridos com recurso próprio da prefeitura. E a gente vê que toda essa frota está abandonada, muito deficitária, e a gente tem que agora novamente revitalizar toda essa frota de transporte escolar, né, e tocar a nossa educação para frente com o sentido de que ela vai melhorar bem. Quais são os seus planos para a política de assistência social do município, prefeito? Cuidar dos mais humildes, os mais dependentes, os mais pobres mesmo, e a relação disso com se aproximar esse nicho de pessoas sem condições, pessoas de baixa renda, aproximar eles da nossa gestão. A gente quer, junto aí com o governo federal, junto com o governo do estado, eu sempre coloco essas parcerias que elas são necessárias para nossos municípios, para a gente cuidar desse povo e dar condições de vida, condições de cidadania para esse povo. O senhor fez parte de uma coligação lá, incluindo o próprio PDT, mas o PP foi, inclusive, um partido que cresceu muito. A gente viu conquistando, inclusive, capitais, né? Ontem aconteceu isso, a gente viu nesse mapa, nesse desenho político do país. Como é que, do ponto de vista político, o senhor entende que a vitória dessa coligação lá na região, o que isso significa para a região, para o próprio estado, do ponto de vista político? O PDT já faz parte da minha história política. Minha primeira eleição foi no PDT. E depois eu vim para o PP, a minha reeleição foi no PP, agora novamente fui candidato a deputado estadual pelo PP, tive uma grande experiência, e agora fui novamente prefeito eleito pelo PP. Uma sigla, um partido que eu gosto muito, tenho uma boa relação com o presidente, com a direção estadual do partido, e dizer que eu vejo a eleição do PP hoje, do PDT, o PDT crescendo muito a nível nacional, o PP também crescendo muito a nível nacional, então são 2 partidos fortes, onde a gente tem boas relações com esse partido, tem uma grande relação com o senador Everton Rocha, que eu sou muito gratificante, é muito gratificante para mim essa boa relação com ele. Já temos compromisso para o futuro aí com ele, com certeza vai nos ajudar. O André Fufuca, que é o presidente estadual também, é amigo nosso, a gente tem uma boa relação com ele. Eu vejo que são 2 partidos que se fomentam muito, muito para as eleições daqui de 2022. Prefeito Cleber Tratozão, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia para todo o estado. Obrigado. Eu que te agradeço a todos vocês, agradeço muito mais uma vez a Deus e agradecer mais uma vez ao povo da minha querida cidade de São Domingos do Maranhão por essa vitória que foi dada por Deus e por vocês. Tenham certeza que estamos aqui já nos preparando para a partir do dia 1º de janeiro fazemos uma grande gestão, talvez não, com certeza a melhor gestão que São Domingos já viu. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Na zona rural, a movimentação dos eleitores no domingo, ontem, na eleição de segundo turno aqui na capital, foi tranquila. Muitos eleitores deixaram para votar no horário da tarde. A repórter Andressa Miranda acompanhou. A movimentação foi tranquila nesta área da zona rural de São Luís. Nesta escola, onde se concentra o maior número de eleitores, a manhã foi de menor movimentação e o período da tarde mais intenso. O Marivaldo votou no primeiro e no segundo turno. É muito importante, até porque o voto da gente, ele é uma responsabilidade muito grande. Até porque temos que ter um Brasil melhor, uma nação mais evoluída, entendeu? Então eu acho que a importância do voto ela é essencial para a gente ter um futuro melhor. Exercer o poder do voto não é o fim de compromissos. O eleitor, após o período eleitoral, assume o papel de agente fiscalizador, principalmente quando se trata de áreas rurais. Então a gente precisa desse cumprimento dessas promessas e a gente vai acompanhar
a cada ano se essas promessas vão se cumprir para a nossa região. Precisamos que sejam de fato efetivamente cumpridas para que nós possamos nos deleitar dos serviços públicos oferecidos pela Prefeitura e pelo Poder Público em nossa região. As zonas rurais 1 e 2 de São Luís têm aproximadamente 70 comunidades. Elas desenvolvem atividades econômicas primárias com potencial agrícola, extrativista, por exemplo, e necessitam de inúmeras políticas públicas. Demandas como melhorias na infraestrutura, mobilidade, transporte de produtos cultivados na comunidade, entre outros. O presidente da União de Moradores do Quebra-Pote fala do olhar diferenciado que se busca para a zona rural, que há características peculiares. O mais importante é um olhar especial para a zona rural, para que ela realmente seja vista com os olhos. Nós moramos no polo industrial de São Luís e temos arrecadação de impostos altíssimos, mas nem por isso os gestores olham para a gente. Então só arrecada imposto, mas não investe. Então nós esperamos na gestão vindoura que nós possamos ser vistos mesmo de forma igualitária, humanizada, de forma que nós possamos ter o nosso valor quanto zona rural. Melhorias esperadas pela Lucila, a professora que vive na zona rural há anos e chegou a usar canoa como transporte. Para ela, as portas das oportunidades são indispensáveis para beneficiar o povo. São pessoas batalhadoras, são pessoas que não têm medo de acordar às 4 da manhã, que não têm medo de enfrentar, sair daqui para ir fazer uma faculdade no centro, viu? Não tem medo. E também os pescadores, coitado, que vão sem nenhum meio assim de uma embarcação segura, mas eles estão lá para ganhar o sustento. E as pessoas também que ficam na parte agrícola, num lugar chamado aqui Caçaco, que lá tem suas pequenas hortinhas que às vezes supre a nossa comunidade. A Justiça Eleitoral fez um balanço positivo das eleições deste ano. Apenas 23 urnas foram substituídas e 2 intercorrências aconteceram neste domingo. Um caso de boca de urna, que a gente mostrou aqui, e um caso de compra de votos. Ambas foram encaminhadas aí à Polícia Federal e a gente vai ver agora os detalhes sobre esse balanço da Justiça Eleitoral feito ontem aqui em São Luís. Vamos ver. Às 6h45 da noite, o Tribunal Regional Eleitoral divulgou o resultado do segundo turno das eleições em São Luís. Eduardo Braide, com 270.557 votos e 55,53% da apuração, se tornou o próximo prefeito da capital. Duarte Júnior ficou com 44,47%, totalizando 216.665 votos válidos. Neste domingo, foram disponibilizadas 1.824 sessões eleitorais em 263 locais de votação. Sem dúvida alguma, muito positivo, até porque nós nos planejamos para o primeiro e segundo turnos. Primeiro turno exitoso em todo o estado do Maranhão, nos 216 municípios. E faltava exatamente a capital São Luís, que hoje nós concluímos com a bênção divina, uma eleição tranquila, sem nenhum problema. O índice de abstenção nesse segundo turno das eleições em São Luís, de acordo com o TRE, foi de pouco mais de 25%. 23 urnas também precisaram ser substituídas ao longo do dia, o que não atrasou o resultado final, que foi divulgado 1h45 após o início da apuração. O impacto que nós tivemos no primeiro turno deveu-se não em relação à estrutura montada no TRE, pelo TRE para a transmissão, mas sim os problemas que ocorreram no TSE por conta da centralização da totalização. Como no segundo turno não houve problema nessa estrutura de totalização lá em Brasília, tá? Nós tivemos um resultado muito rápido, tá? Bastante eficiente, o que nos deixa bastante satisfeito em relação ao resultado final desse segundo turno. Das quase 700 mil pessoas que deveriam votar, 519.050 foram às urnas neste domingo. 19.649, ou seja, 3,79% dos votos foram nulos. E 12.179, portanto 2,34%, foram brancos. É um motivo de alegria para todos nós aqui do Tribunal Regional Eleitoral, em razão dessa tranquilidade das eleições, essa rapidez na divulgação dos resultados. Todos se comportaram, todos que participaram das eleições, tanto no primeiro turno como no segundo turno. De acordo com as forças de segurança, mais de 10 mil homens estiveram nas ruas durante o pleito. Ao longo do dia, apenas 2 ocorrências relacionadas à eleição foram registradas. Nós tivemos uma qualidade muito melhor,
tanto no policiamento quanto também no apoio de todas as forças estaduais, federais e municipais que ajudaram no pleito. E nós tivemos, na verdade, relacionada à eleição apenas 2 intercorrências, uma de boca de urna e uma de compra de votos que foram encaminhadas à Polícia Federal. Então, para uma região metropolitana com mais de 1.600.000 habitantes, nós consideramos apenas 2 ocorrências um número bem insignificativo, na verdade. Número pequeno realmente ontem, né? Agora a gente continua falando de política com a participação de John Coutrin. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, que recado é esse que vem das urnas? A gente teve aí o candidato Eduardo Braide vencendo com mais de 50 mil votos de diferença para o candidato Duarte. As pesquisas acabou batendo ali, né, com as últimas pesquisas que foram divulgadas de intenção de votos para esse segundo turno. Qual é a leitura possível de fazer disso? Bom, primeiro que a leitura é o seguinte, recado das urnas, Adalberto. A gente pega lá, faz uma leitura do número de partidos que elegeram prefeitos e o número da população administrada. Nós vemos que o MDB e PSDB continuam liderando, mas um expressivo crescimento dos partidos de centro, né, destacando o PP, o Podemos, o Democratas, né, o PSD e de centro-esquerda também, PDT e PSB. Esses partidos aí que nós podemos destacar com uma vitória nas eleições deste ano. Um recado para o centro, né, um direcionamento para o centro, né, fora desses polos, desse extremismo que nós vemos hoje, desse radicalismo, um recado do eleitorado, portanto, em direção ao centro, fortalecendo, portanto, o centro aí nas eleições deste ano. E em relação à esquerda, uma derrota muito grande do PT, que não elegeu nenhum prefeito de capital, Adalberto. Assim como o PSL também, que não elegeu ninguém. Assim como o PSL também não. Das capitais. Então, o PT foi um dos derrotados nessa eleição, assim como o PT, o Lula. Por outro lado, também os candidatos do Bolsonaro também não foram bem, né? O próprio Crivella, na eleição de ontem, foi esmagado, né, ali pelo Eduardo Paes. Então, Eduardo Paes, que é do Democratas, inclusive. E isso reflete, portanto, aí, precisa ser revisto, reavaliados aí, alguma postura desses partidos aí, principalmente o PT, na esquerda. Em relação... Esse cenário nacional, só para fechar e depois a gente partir para o local, já se fala, inclusive, da possibilidade de uma chapa aí com o PSDB e o DEM para a presidência da República. Porque o Covas ganhou, não é isso? O Eduardo Paes ganhou. Então, duas capitais importantes, São Paulo e Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma. O Covas já tem o Dória já tem um palanque com o Covas e também com o próprio Eduardo Paes. Pode ser essa possibilidade, apesar do presidente da República estar querendo uma aproximação com o Eduardo Paes, mas o Eduardo Paes tem como padrinho político o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que é do Democratas. Então, aí, sem dúvida nenhuma, fortalece aí esse projeto que você falou, Adalberto. Agora vamos falar da questão local aqui, porque o Braide conquista, então, com mais de 50 mil votos, a eleição aqui na capital maranhense. Uma diferença de mais de 50 mil votos, Adalberto, não é? Como você falou, as pesquisas indicavam uma vitória do Eduardo Braide, que ontem, já no seu primeiro discurso, ele sinalizou que, como nós falamos, recado das urnas para o centro, e também adotou essa postura, não é isso? Ele disse que quer conversar tanto com o governo federal, quer conversar com o governo estadual, com o governador Flávio Dino. Então, esse foi o primeiro recado do Eduardo Braide, governar para todos, né? Governar falando em união, né? Falando em união, deixando as questões políticas de lado. Aí você, não tem nem como, por exemplo, situar hoje Eduardo Braide qual grupo que ele está, não é? Ele até está fugindo disso, o grupo A, B, não sou do grupo do Bolsonaro, não sou do grupo do governador, hoje eu quero administrar a cidade de São Luís. Esse é o recado que ele está dando, né, nesse momento. E eu tenho certeza também que o governador Flávio Dino, como democrata e estadista que sempre colocou os interesses da população acima de tudo, né, em primeiro lugar, com certeza vai também manter esse diálogo, essa parceria frutífera que vem ocorrendo com o prefeito Edivaldo. Isso vai se manter sem dúvida, porque de ambas as partes há essa sinalização, o governador sempre adotou essa postura institucional e com certeza isso vai se realizar, Alberto. Falando no prefeito Edivaldo, a gente tem a manifestação dele aqui, inclusive nas redes sociais, no Twitter. O prefeito Edivaldo Holanda se manifestou, primeiro fez uma ligação, um gesto extremamente republicano, ligou para o candidato que venceu as eleições, né, e o Braide ontem chegando já
divulgava essa informação de que teria recebido um telefonema do prefeito de São Luís. John. Exatamente. O Edivaldo já ligou, assim que saiu o resultado, confirmou-se o resultado, Adalberto, e colocou, né, a prefeitura à disposição para uma transição tranquila. Já há uma comissão, inclusive, já há uma comissão, institucionalizada. Então não vai haver nenhum tipo de problema. Então é elogiável da parte do prefeito Edivaldo essa transição que irá fazer, e ontem ele parabenizou, né, e desejou aí que Deus abençoe a administração do Eduardo Brade aqui em São Luís. O senador Everton também se manifestou ontem sobre o resultado das urnas aqui na capital. Isso, o senador Everton, né, que se manteve neutro nesse segundo turno, Adalberto, mas o partido dele, o PDT, os vereadores, apoiaram aí a candidatura do Eduardo Brade. Mas ele também se manifestou como líder do PDT no Senado. Uma das lideranças do PDT, que foi o partido que se fortaleceu bastante nas eleições, tanto no Maranhão quanto no aspecto nacional, né? E com certeza também contará com a ajuda do senador Everton do PDT para ajudar no que for possível a administrar a cidade de São Luís. Para fechar esse giro com a manifestação de algumas autoridades, o vice-governador Brandão também usou as redes sociais ontem para se manifestar sobre o assunto. Aí está. O Brandão foi o grande patrono da candidatura do Duarte Júnior, né? A gente pode deixar de esquecer isso, Adalberto, que o Brandão esteve ali à frente da candidatura do Duarte, e ele ali se manifesta também nesse sentido de até deixar bem claro, né, que o candidato do Brandão aqui em São Luís era o Duarte Júnior. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. John Coutret, nosso colunista de política. Da política a gente vai para o esporte e a gente fala de Libertadores da América. O Flamengo entra em campo amanhã pela Libertadores da América. O time rubro-negro recebe o Racing da Argentina na segunda partida pelas oitavas de final da competição. No primeiro jogo deu empate em 1-1 e, como o regulamento prevê aí o gol qualificado, o novo empate em 0-0 dá o título ao Flamengo. Se o empate for em 1-1, a vaga para as quartas de final será disputada nos pênaltis. Você tem imagens aí do primeiro jogo que aconteceu lá na Argentina. 1-1 foi o resultado. E agora a gente vê nas ruas a manifestação das pessoas, porque olha, é grande a expectativa dos torcedores para a transmissão desse jogão de bola aqui pela TV Difusora. O Flamengo vai ser tricampeão na Libertadores, vai dar mais um passo. Vamos lá, Flamengo. Meu palpite é 2-1. Vamos ver essa vitória, né? Tô ligado na Difusora. Eu tenho um palpite aqui para dar para os torcedores do Flamengo. Se prepare para o desgosto, porque vai perder. Sabe de quanto? De 2-0. Tô ligado na Difusora. O meu palpite sobre o jogo Flamengo vai ser simplesmente uma derrota. Dessa vez vai ser 3-1. Infelizmente, eu só desejo a infelicidade aos flamenguistas. Eu tô ligado na Difusora, na Libertadores, e o Flamengo vai ganhar de 2-1, porque a raça rubro-negra vai comemorar essa passagem na Libertadores. Então, um recado para Mulambara. Se prepara, Mulamba, que o cheirinho vem aí. Vai ser só 1-0 pro Racing. Eu tá ligado assistindo na Difusora. Mengão também, 5-0. Torcida maior do Brasil, é nóis. Ligado na Difusora. O Racing vai levar taca no Maracanã. Tô ligado na Difusora. Vou estar ligado na Difusora, no SBT, assistindo esse jogaço. Vai ser um jogo bastante difícil. Mas com fé em Deus, o Racing vai ganhar por 2-0 e vai eliminar o Flamengo da Libertadores. O Flamengo vai ganhar de 1-0. E nós estamos ligados na Difusora. Bom, o palpite vai ser 2-1 pro Flamengo. Eles estão jogando em casa e vai dar só eles. Tô ligado na Difusora. Terça-feira na Libertadores vai ter Flamengo. Aqui é flamenguista e vai ser 3-2 pro Flamengo. Bora Flamengo, pra cima deles. Nós vamos levar tudo, todos os troféus pra cima deles. Tô ligado na Difusora, SBT. Mais Flamengo pra você. Terça-feira tem Flamengo na Difusora. O meu palpite é 3-1. Bora com força, Flamengo. O Flamengo vai dar taca no Maracanã. O meu palpite é de 4-1. Estou ligada na Difusora. Rapaz, ainda teve gente tentando secar, mas não tem jeito não. Amanhã, torcida acompanhando aqui na TV Difusora esse jogão de bola Flamengo e Racing. Outras notícias do nosso Portal 610. Bom Dia termina agora. Amanhã a gente se encontra depois do Bandeira 2, pessoal. Tchau, tchau. Imagens ao vivo, hein? Da capital maranhense. Vamos ver? Tchau, tchau. Até amanhã.